Amém diz aleluia. Amém. Quem diz aleluia diz amém. Amém. Amém, aleluia. Amém. Está aleluiado para os dois. Glórias, aleluia. Glória a Deus. Está tudo misturado. Deus tem sido generoso, né? Graças a Deus. O tempo ele pode ser desfavorável, mas quando o nosso coração está no Senhor, não tem essa de mau tempo, nem bom tempo. Eu já ia arrumar um esquema ali de deixar na luz. O meu já colocou no barato. Você deixa ali, pendura ali. Tô pensando que eu tô em casa, né? Já pega. Louvado seja o Senhor por este dia. Um dia em que o Senhor escolheu para a gente compartilhar um com o outro uma palavra que possa arder em nossos corações. O pedido essa noite é para que Deus acenda o seu coração como Ele acendeu o meu. Que Ele venha revelar a palavra assim como Ele me revelou. Fazer você entender como eu entendi. Louvado seja Deus. Porque a revelação nada mais é do que enxergar além do óbvio. Quando a gente começa a enxergar além do óbvio, a gente começa a sentir a transformação de Glória a Deus. Jesus. Quando você só lê a palavra e, enfim, você só vê a história, não acontece nada. Mas quando você se acha naquela palavra, quando o Espírito Santo abre, quando Ele revela e você enxerga Jesus ali e a palavra em você, enfim. Quando praticamente somos um com Ele e Ele vai ser um conosco, aí começa a acontecer a transformação extraordinária em nossas vidas. Porque a maioria das vezes, a nossa atenção está tão voltada em nossas coisas que a revelação de Deus passa batida. Atos vai contar sobre um eunuco que andava com o livro de Isaías e lia. Aí veio um camarada chamado Felipe. Presbítero Felipe, vem correndo. Ele falou, você entende o que você está lendo? Ele falou assim, como? Não dá para entender esse troço aqui, é difícil. E aí Felipe começa a explicar para ele, começa a falar. A revelação foi tão poderosa dentro daquele cara. A revelação foi tão forte dentro dele, que imediatamente ele falou, cara, eu quero ser batizado. Quando ele entendeu que Isaías falava sobre Jesus e que haveria uma revelação profunda nele, ele fala assim, eu preciso disso. Porque já não era uma situação em que havia, foi um entendimento raso, foi tão profundo que ele falou, eu quero essa vida. Aleluia. Quando o nosso entendimento se encontra com Jesus, alguma coisa muda dentro de nós. Aleluia, Jesus. E é impossível chegar diante de Jesus e não perder nada, porque a gente sempre vai perder alguma coisa. Os judeus sabiam que no dia, que quando eles anualmente iam para o sacrifício, que era organizado para eles tinham que levar alguma coisa que era deles. Ou seja, você teria alguma coisa a menos, Deus teria alguma coisa a mais. Para que Deus tenha a mais, e você tem que ter a menos do que você tem. Quando a gente sacrifica, a gente não está só, até falando sobre o dízimo, quando você entrega alguma coisa que é sua, você não está simplesmente só se livrando de algo. Toda entrega tem a ver com o respeito que eu tenho, com o meu entendimento a Jesus Cristo. Os judeus dizimavam porque eles entendiam dentro deles quem é que mandava na história. O dízimo nada mais é para dizer, olha, é você quem manda. É interessante a gente saber sobre isso, porque José, quando ele faz um acordo com as pessoas num tempo de escassez, num tempo de fome, quando ele faz um acordo com a galera, ele fala o seguinte, olha, chegou uma hora que os caras não tinham mais nada para dar, ele falou assim, cara, a gente só tem a vida. A gente só tem a vida, a terra já foi, o dinheiro já foi, a cueca já foi, a carçola já era, só sobrou
A vida. Agora só dá para pagar com a vida quando a gente briga, né? Só se for pagar com a vida. E quando ele chega, José fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dar semente para vocês, vocês pegam essa semente, vai produzir 100%, aí de 100% que vocês produzirem, vocês pegam 80% e devolvem para Faraó, porque ele é o dono. 80% vocês sobrevivem, criam seus filhos, fazem o que vocês têm que fazer. Aqueles 20% sempre lembrava eles de quem era o dono de tudo aquilo ali. O nosso dízimo, a nossa oferta, aquilo que a gente entrega para o Senhor, faz com que a gente realmente lembre quem é que manda. Ele é que manda. Então, se o Espírito Santo estiver mexendo com você hoje, estiver mexendo no teu coração hoje, saiba de uma coisa. Entrega o que Ele está pedindo, faz o que Ele está mandando. Quando a gente entende sobre senhorio, Ele consegue conduzir a nossa vida para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a gente ouvir a voz do Espírito Santo, a gente não pode resistir. A gente tem que simplesmente abrir o coração e falar: você quem manda, você quem sabe. Ezequiel capítulo 28 fala do, se eu não me engano, 28, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. 36? 37? E aí, o 28 fala sobre Satanás, né? Isso. E aí, 37, obrigado, apóstolo, obrigado, Espírito Santo, que lembrou o apóstolo, me lembrando. E aí, Ezequiel capítulo 37 fala dos ossos secos. Aí o cara chega diante daquele vale, apóstolo Luiz Fernando, e fala o seguinte: acaso esses ossos podem ter vida? Você é quem manda. Deus às vezes coloca a gente em algumas situações e o que parece ser impossível é só para nós. Mas quando a gente entrega o comando, porque o profeta fez a coisa certa, quem manda é você, não eu. Se isso aqui está tudo destruído, o Senhor está dizendo, está sugerindo, Glória a Deus. o Senhor diz, quem sou eu para desdizer? Aleluias. Aleluia, Jesus. Que Deus traga então o entendimento que é necessário. Que seu coração se volte, que o Espírito Santo tenha acesso no teu coração essa noite. Eu não sei qual é Não, tira a blusa. a tua maior preocupação até esse momento. Louvado seja Deus. Mas eu vou te pedir uma coisa, não deixa ela ser maior do que Jesus. Não deixa aquilo que te incomoda ser maior do que o Senhor que você serve. Porque toda atenção que a gente dá para alguma coisa que nos toma, aquilo vira nosso Senhor. Algumas vezes a gente decide quem é o nosso Senhor aqui na mente. Porque quando a gente cessa toda a batalha, cessa toda a tempestade, olha para Ele, Glória a Jesus. nada mais importa. Nada mais. Aí a gente pensa que não, mas imagina, eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver, tudo bem. Mas nesse exato momento ninguém vai resolver nada. Ninguém consegue acrescentar um ano de vida a mais. Aleluia. Ninguém consegue tornar um fio de cabelo branco escuro. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Então nenhuma preocupação vai ter serventia. Mas a nossa atenção, se estiver voltada a Jesus Cristo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos tomar, Aleluia. sabe, em amor, em glória, e vai fazer com que a gente realmente desfrute da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu coloquei até um título na minha pregação aí. Esse título, bagulho aqui, ó. Até deixando de pôr título. Glória a E o Jesus. título dessa noite é Quando o Vinho Acaba. João capítulo 2, vou pedir para você abrir. Aleluia. Isso aí, Jesus. A música de dentro pra fora. Aleluia. João capítulo 2. Glória a Deus.
Diz assim. Você quer a mão? Não, segura a mim. João capítulo 2 diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aleluia. Eu vou ler até aqui e a gente vai desenrolar o restante do rolo, Glórias. que é uma passagem que todo mundo conhece. Como eu disse, a revelação é ver além do óbvio. Na simplicidade de Deus, eu tenho aprendido que existem as maiores revelações, os maiores mistérios de Deus estão na simplicidade, na simplicidade da própria palavra. Aleluia. Glória a Jesus. A história basicamente ela vai tratar de algo que se começa bem e termina e tende a terminar mal, por uma falta de planejamento muitas vezes. Um casamento, uma festa que geralmente durava 3 dias, 3 a 7 dias, o casamento dos judeus. Imagina, a Bíblia relata assim, ao terceiro dia aconteceu o casamento, era uma terça-feira. Para nós seria como se fosse a terça-feira. E ao terceiro dia, então os judeus tinham uma ideia de que começar tudo ao terceiro dia era uma boa data para se começar. E aí começa o casamento ao terceiro dia, não sei quantos dias começa a rolar, mas chega uma hora que acaba o vinho. E aí toda aquela festa, tudo aquilo que foi tão sonhado tende a acabar da pior forma possível. Quer ganhar um mau testemunho era fazer uma festa e acabar o vinho no meio da festa, deixar a galera seco, sem nada, porque o vinho representava alegria, representava aquela comunhão, trazia, e toda a cidade era convidada, não era assim, vou chamar fulano, não, ciclano, não. Tem essa, fez a festa, é do gueto o negócio, Glória a todo Jesus. mundo entra. Se conhecia o noivo pelo menos de dar tchau, eu acho que ele podia entrar. Uma vez eu fui no chá de bebê do Ronaldo, o pastor Ronaldo. Eu cheguei lá, tinha tanta gente naquele lugar. Eu falei, caramba, filho, você colocou esse convite no ponto de ônibus? Caramba, onde veio tanta gente assim, no chá de bebê? Sabe, nego descendo as escadas, um troço doido. Eu falei, cara, isso aqui é só um chá de bebê. Se fosse um casamento, que era mais sério o negócio ainda, eu nem sei. Ia ser igual Jesus, descendo meio pelo telhado, assim, querendo também ver da bênção. Glória a Deus. Então, aparentemente, naquele casamento estava indo tudo bem. Até que veio a notícia. O vinho acabou. O vinho acabou. Imagina você estar num lugar e o que era principal, aquilo que não podia faltar, falta. Toda a organização que você faz, todo o planejamento que você faz, e aí você esquece do principal. E aí o que sobra na festa, que a história vai contar ali para baixo, quando Jesus vai fazer a multiplicação, Aleluia, Jesus. o que ele usa para fazer o milagre? Umas talhas. Aquelas talhas, elas ficavam cheias de água. Aquelas águas eram usadas para fazer um ritual da lavagem das mãos. Era um ritual da purificação que os judeus chamam. Nas nossas vidas, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento com Cristo, algumas vezes acaba o vinho, acaba o principal dentro de nós, no casamento, na amizade, e aí o que sobra é só o ritual. Só que quando sobra esse ritual, a única coisa que ele vai fazer é nos manter numa aparência. Essa aparência, ela é boa? Ela é boa, porque realmente a gente tem que ser exemplo para as pessoas estão nos olhando. Mas o pior
é que a falta de vinho, ela vai trazer uma ruína futura. Então a gente vem se relacionando, mas por educação, vem suportando por educação, só que com menos essência, com menos amor, com menos compreensão. E é engraçado que isso remete muito ao relacionamento com Deus. Que a gente que está à frente de uma obra, está à frente de um ministério, está à frente de algum serviço, a gente liga mais para aquilo que as pessoas pensam do que para aquilo que realmente interessa para Deus. Porque eu entendo o seguinte, que se a gente mantém a essência, mantém o principal, o restante é fácil. Porque daí eu não tenho que forçar, eu não tenho que lavar as minhas mãos para que todo mundo veja a gente lavando as mãos. Nas nossas vidas o que sobra na maioria das vezes é só o ritual de lavar as mãos, de ser educado, fazer. E não que isso seja ruim. A lavagem das mãos nunca foi do diabo. Foi um jeito que alguém encontrou de falar, cara, isso aqui me lembra a Deus. Mas parece que à medida que o tempo passa, as coisas elas não têm a mesma importância. Elas não têm a mesma importância. No sentido de que ela começa a ganhar outra importância que Deus não deu. Aí a gente começa na lavagem das mãos como se fosse um toque. E fica fazendo, substituindo a presença. Deixa de buscar o Senhor, deixa de orar ao Senhor, deixa de clamar ao Senhor. E eu não estou falando para você ficar o dia todo, não. Porque quem quiser e conseguir, ótimo. Quem não quiser... Aliás, quem não quiser não, quem não consegue ficar o dia todo, aí você fala, Deus não vai receber, claro que vai. Amém, Jesus. Porque entende o seguinte, Jesus contou a seguinte história, a seguinte parábola. Chegou uns caras para trabalhar, sei lá, chegou 6 horas da manhã, foi na praça lá buscar uns trabalhadores, pô, tinha uns caras para trabalhar, chama esses caras aí. Ó, tá combinado? 3 denários. Você topa? Topo. Puxa, maravilha, 3 denários. Aí chegou pro outro, aí ele volta na praça, meio-dia, encontra uns caras, ó, tem um trabalho ali, estou precisando de trabalhador, topa, 3 denários? Topo. Aí vem o outro que ele encontra lá, sei lá, quase 4 horas da tarde, ó, tem um trabalho para você, quer ir? Quero. Combinou nada com eles. Aí vai lá, chega no final do dia, o que acontece? Aqueles que chegaram por último, ele vem e traz. Ó, tá aqui, ó, 3 denários. Aí os caras, uau, começou 4 horas da tarde, isso é milagre. Obrigado. O outro começou meio-dia, uau, 3 denários. Aí vem o outro que vem 6 horas da manhã. Esse foi 3, foi 1, mano, deve ser 6 pra mim. Abre a mão em ato de receber. Glória a Jesus. 3 denários. Isso não é justo. O que Deus recebe, na verdade, é o nosso melhor. O que Deus recebe, na verdade, é o quanto a gente se dedicou. Se a gente podia chegar 4 horas da tarde, se podia realmente, de fato, chegar 4 horas da tarde, chegue 4 horas. Você pode chegar meio-dia, chegue meio-dia. Mas você pode chegar meio-dia, não chega 4. Louvado seja Você pode chegar meio-dia, chega meio-dia. Ah, mas e o outro que chega 6 horas da manhã? Cara, é o que ele pode fazer. Louvado seja Esse é o 100% desse, esse aqui é o 100% dele e esse é o 100% dele. E sabe o que Deus vai fazer? Nivelar todo mundo. Aleluia, Jesus. Porque Deus recebe o melhor. Deus não vai receber quem dá mais, vai receber o melhor. Aleluia. A oferta de Caim e de Abel era a mesma, tinha a mesma importância. Só que no coração de Abel estava assim, cara, deixa eu procurar o melhor. O de Caim fala, deixa eu pegar aqui o que está sobrando aqui, o que eu não quero. Todo mundo levou alguma coisa. Algumas ofertas na nossa vida vai custar, algumas ofertas para Deus vai custar a nossa vida. Algumas ofertas vai valer a vida. Porque as pessoas vão olhar para você e vão achar que você está querendo aparecer. Vai ver você adorando de um jeito extravagante, vai falar assim,
querendo aparecer porque não tem nada. Cara, essas ofertas, elas vão causar uma confusão. Louvado seja. Mas só porque vai causar, não deixa de fazer. Não faz menos porque alguém está dizendo. E não faz mais porque alguém também está dizendo. Faz o seu melhor. Amém? Aleluia, Aleluia. Jesus. Então esse ritual, na verdade, ele só nos mantém vivos para os outros. Só que na presença de Deus nos mantém mortos. Então não é só porque eu louvo, porque eu prego, que eu vou ter vida. Porque para mim isso aqui, se eu não tiver um oculto, se a gente não tiver, né, apóstolo, aquele oculto lá que está no cantinho com ele, buscando lá, sabe, na medida que eu posso, isso aqui não é nada, é só um ritual. E Deus vai operar através de mim? É claro que vai, porque eu já vi Deus usando um cara totalmente bêbado para me entregar um recado. Só que dentro de nós é capaz de não ter vida, ser oco. Então não adianta a gente se manter no ritual. Porque as coisas só tendem de mal a pior. Verdade, Jesus. Por que isso acontece? Porque a gente troca o ritual pelo principal. Entende? Porque se eu estou com Deus, a minha vontade é de trazer uma palavra, a minha vontade é de adorar, a minha vontade Aleluia, é Jesus. de subir, a minha vontade é de fazer comunhão, de estar junto com as pessoas, Glória a Deus. sabe? De transmitir aquilo que Deus está colocando dentro de mim, externar de uma forma, Aleluia, sabe? Jesus. Da melhor forma que eu consigo. O cego de nascença estava lá, ali clama ao Senhor, é curado. Aí essa cura vem e os caras ficam assim: mas quem foi que te curou? Eu sei lá quem curou. Glória a Deus. Eu só sei que eu estou vendo, cara. Ele foi até lá, ele foi até até onde estavam os fariseus para poder falar assim: olha, só pedir a liberação aqui porque eu fui curado e tal. Os caras, quem foi? Como foi isso? Porque na história não havia se contado que um cego de nascença havia voltado a enxergar. Aleluia, Jesus. Os caras ficaram tão pasmados que falavam assim: quem? Eu acho que tudo que eles queriam é que ele não dissesse que foi Jesus. Eu falei: não é possível não. Não foi o Nazareno não, né? Glória a Deus. Então eles ficavam assim perguntando: quem foi que te curou? Quem foi que te curou? O cara só sabia falar assim: cara, nem sei. Eu não sei. Ele só queria mostrar, ele só queria externar, cara, olha. Às vezes tem revelação que é tão profunda de Deus que você fala: cara, eu só quero mostrar que eu estou enxergando. Eu não quero causar nada. Eu não quero causar confusão para vocês, eu não quero nada. Eu só quero dividir o que Deus tem falado para mim no oculto, o que Ele tem me feito enxergar. O que Deus tem me mostrado, eu só queria dividir isso. Porque a gente vai se mantendo no ritual, aí faz o culto, aí faz o louvor, aí fala de uma palavra, abre um culto, e para nós, na maioria das vezes, parece que isso está ótimo, mas não está. Porque, como eu disse, o casamento ele podia ser muito mal falado durante tempos e tempos, porque não havia mais o vinho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem uma das igrejas, já em Apocalipse, capítulo 3, que é a igreja de Laodiceia. E aí ele fala assim: ó, você pensa que você é rica. Você pensa que você é alguma coisa. Você tem aparência, mas você não tem mais a essência. E ele diz para ela o seguinte: olha, você não é quente e você não é fria. Você está fazendo um ritual, você está parecendo boa, mas você só tem aparência. E o conselho que João é usado para dar para a igreja de Laodiceia é o seguinte: olha, compra de mim o ouro. Aleluias. Eu
Eu tenho o ouro e a veste que você precisa. Aleluia, Jesus. Eu tenho a riqueza que você quer. E tenho as vestes que você precisa. Aleluia. E eu sugiro que você compre isso de mim. Porque usar tudo isso que você tem é como se não fosse nada. Porque você é pobre, nu e miserável. Aleluia. Porque para Deus, pior do que... Sabe, em Deus, pior do que o cara ter alguma coisa, é o cara achar que tem. Porque ele anda, a gente anda achando que tem quando não tem. Isso é um tremendo buraco. Porque a gente acha que quando Deus nos usa, é porque Deus está aprovando. Nós já vimos, né, apóstolo? Como a gente estava brincando ontem. Muita gente ser usada por Deus. Mas Deus, para Ele usar, não tem essa que Ele escolhe ou não escolhe. Às vezes é uma necessidade local. Aleluia, isso é verdade. É uma necessidade ali. Então o que vai acontecer é um objetivo. Deus tem um objetivo, Ele vai cumprir o objetivo. Ele vai olhar e dizer, pô, não tem ninguém. E quando Ele diz, olha, achei a Davi, é porque Ele estava procurando alguém. Às vezes Deus está procurando um coração que Ele pode acessar. E não é o cara que tem mais capacidade, a mulher que tem mais capacidade. É aquela que tem o coração aberto, aquele que tem o coração aberto. Quem está disponível para ser usado por Deus? Essa é a pergunta de Deus. Quem é que está disponível para ser usado? Porque às vezes, o que a gente pensa é que Deus está querendo o nosso talento. Não, Deus não quer o nosso talento. Deus quer a nossa disposição. A nossa disposição é o que vai atrair a Deus. Aleluia. Porque Deus não vai procurar quem dá mais. Ele vai procurar aquele que está com o coração aberto, permitindo que possa ser moldado. E no final, só quem ganha é a gente. Quando a gente abre o coração para Deus. Aleluia. Mateus capítulo 15, verso 13. Jesus vai dizer assim, ó. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Aleluia. É verdade, Jesus. Toda planta que o Pai Celestial não plantou vai ser arrancada pelas raízes. O que Jesus está explicando é o seguinte, cara, não adianta inventar. O reino já tem o padrão dele. A palavra já tem o padrão dela. Ela já tem a importância dela. Aleluia. E quando a gente planta alguma coisa e de repente começa a nascer coisas que a gente não plantou, o que a gente faz? Cara, isso aqui não é meu. Deus é a mesma coisa. Quando Ele planta alguma coisa, quando Ele vê a plantação e começa a crescer coisa que Ele não plantou, Ele começa a falar assim, olha, eu vou tirar. Aleluia, Jesus. Porque Ele não vai aceitar, ninguém aceitaria. Verdade. Como é que você vai de noite, planta o trigo e de manhã tem trigo e joio junto? Tudo bem, eu vou esperar crescer, porque na hora certa eu tiro. Então não adianta a gente inventar coisas sobre a palavra, não adianta criar outros jeitos de falar que não, que Deus está comigo, não vai. Não vai para frente. Porque no final Ele vai falar assim, olha, o que você fez, tudo aquilo que você causou, não é meu. Isso é coisa sua, não é minha. Eu nunca pedi isso para você. Aleluia. Todo esse ritual aí você substituiu. Você pegou meu trigo, fez como nada, e aí plantou outra coisa achando que você podia me trazer. Não pode. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glórias. O que Deus quer é que a gente não substitua a essência pela aparência. Aquilo que precisa vir de dentro, aquela comunhão que a gente precisa ter, aquele relacionamento que precisa acontecer entre você e o Senhor, não pode ser substituído. Glória a Deus. No casamento, no relacionamento do nosso lar, não pode se substituir.
Se a gente tem que pedir perdão, a gente não compra uma coisa para passar por cima. A gente não vem com joio, não vem com outra plantação para resolver algo que precisa ser resolvido conversando. Amém. Eu não vou lá e compro o melhor presente para evitar o conflito. Não, eu venho e trato aquele conflito. Porque tratando aquele conflito, aí sim a coisa se conserta. Mas não, a gente tenta substituir. Então a gente faz outra coisa e a pessoa tem que aceitar o que a gente está fazendo. Porque eu já fiz isso. Tem que aceitar e aquilo é como se fosse uma desculpa. Mas não acontece assim. No relacionamento aqui entre homem com mulher, ou no relacionamento de amizade, não funciona. O que funciona é conversar, é trocar ideia, mas vai doer. Não tem problema. Porque nem sempre a dor é ruim. A dor aponta que existe alguma coisa errada em algum lugar. O corpo, ele quando tem alguma inflamação interna que a gente não consegue ver, ele responde com febre. Ele vai responder com uma febre. Vai dar uma febre aí. Opa! Isso é um sintoma. Então nem sempre a dor que está em nós é para o nosso mal. Ela é para dizer, olha, tem alguma coisa errada. Aleluia. Então quando a gente vai conversar, quando a gente vai se relacionar, quando a gente vai conversar com alguém que, enfim, se ofendeu com o que a gente falou, ou a gente ofendeu com o que nós falamos, vai doer? Vai. Não vai ser fácil. Às vezes você vai ser tratada mal. Você vai ser mal visto, malquisto. Tudo porque você quis falar alguma coisa. Às vezes faltou sabedoria. Mas independente do que aconteceu, não substitua. Se tem que conversar, conversa. Aleluia. Não coloque outra coisa no lugar, porque no final vai ser prejuízo. Porque quando tiver outro problema, Ediane, sabe o que vai acontecer? A gente vai trazer tudo de volta. Aí vai vomitar de 1970, de 80, de 90, de 2000 e de 2010. Em 2020, a gente vem trazendo de todas as décadas de tudo que aconteceu. O fogo da glória. Porque a gente começa a substituir, começa com ritual. E aí o que importa agora é que a gente está tendo... Não, aparentemente está resolvido. Não está. Não resolva de aparência. Aleluia, Jesus. Resolva de dentro para fora. Porque tudo que é resolvido de dentro para fora, ou seja, se o problema é em casa, antes de sair, como a apóstola disse, como é que eu fecho essa porta? Não sei se foi o apóstolo ou foi os dois. Então eu resolvo aqui para ir para lá. Glória a Deus. Eu não me dou bem com todo mundo na rua para depois chegar em casa e continuar a mesma desgraça, a ausência da graça. Verdade, Senhor. A ausência da graça em nós, ela é, sabe, ela é nociva. Porque a gente pensa que aquela tapinha nas costas, cara, como você é usado. Nossa, mulher, que palavra. Isso é muito bom ouvir. E eu não vou falar que eu não gosto de ouvir quando alguém fala assim, puxa, que bênção a palavra, nossa, falou comigo. Todo mundo curte ouvir. Verdade. E é até bom que nos motiva. Ah, puxa, então tá dando certo. E se alguém ouvir, às vezes, que alguém já falou pra mim, nossa, cara, você pregou, não entendi nada. Cara, isso é horrível. Você ri que não é com você. No final, já escutei. Caramba, você pregou, mas cara, isso aí que você pregou não é pra falar com esse povo aí. E quem falou comigo estava certo, tá? Amém. Deixa Glória claro. a Deus. Graças a Deus. Porque eu preciso de sabedoria também para entregar para as pessoas. Aí você acha que eu vou achar ruim? Porque o cara me deixou em crise. Eu falo, parece que quando eu acho, vem alguém que faz eu desachar. Às vezes a palavra é dura. A palavra de Deus é dura. Mas ela nos traz para um realinhamento. Aleluia, Jesus. Ouvir que você não é tão bom em alguma coisa só faz você ficar obstinado e falar, cara, agora vai dar certo. Eu uso o não como referência. Porque quando está tudo dizendo sim, eu continuo só andando. Mas quando é não, aí eu já consigo medir tudo.
Aí eu começo a medir, falo, não, cara, eu tenho que conseguir esse troço. Eu lembro que há muitos anos atrás, pelo menos uns 9, 10 anos, eu estava vendo um vídeo seu, presbítero Felipe. E acho que deve fazer uns 6, 7 anos um vídeo. O Felipe já pregava com uma ousadia, assim. E eu falei, caramba, esse negão aí já estava bombando na pista. 7 anos atrás, eu quero cheio de ousadia. 7, 8 anos atrás. Só que há 7, 8 anos atrás eu não sabia me comunicar. Eu cheguei antes do Felipe, e o Felipe tem uma habilidade já notória de, né, com a palavra e tudo mais, ele, o Alex, o Louvado Martinho. seja o teu nome, E eu Jesus. sempre achei que eu era muito atrapalhado, sempre achei, e eu era de verdade. Sabe, o cara ruim de bola, era eu. Precisava da mão. Só que assim, aquilo me causou, ao invés de me causar um constrangimento e me deixar no cantinho, eu falava não. Aí foi que eu comecei a me enfiar em Deus. Eu falei, Deus, me ensina a passar a mensagem, porque parece que quando eu estou sozinho com alguém, que eu estou evangelizando, esse troço funciona. Eu falei, eu consigo falar para um e não consigo falar para dois. Glória a Deus. Aí eu comecei a conseguir falar para dois, comunicar para dois. Eu falei, beleza, para 5 deve ser a mesma coisa. Cara, eu me atrapalhava todo. Por quê isso acontecia? Porque eu estava mais preocupado com a aparência. Então eu olhava quem tinha mais habilidade e eu ficava assim, cara, não, é assim que eu tenho que fazer. Puxa, aí eu vi os caras pregando, parecendo Marcos Feliciano. Aquelas rajadas de glória. Quando eu ia pregar, parecia um RR. Não conseguia sair do RR, meu. Eu falei, misericórdia, como é que faz pra gritar? Porque na hora que eu vou gritar, parecendo um RR. Eu mesmo falava assim, não tô entendendo nada. Quando eu deixei de querer parecer, Amém. aí sim o Espírito Santo achou lugar e eu comecei a ser. Glória a Jesus. Ser o cara simples, que até hoje está aprendendo como é que comunica, como é que traz uma palavra, como é que explica de um jeito que você possa entender no seu coração de uma vez por todas. Não pareça, seja. Não pareça uma pessoa boa, seja uma pessoa boa. Não pareça, apóstolo, ensinando um bom esposo. Não pareça um bom esposo. Seja um bom esposo. Não pareça um bom pai. Seja um bom pai. Aleluias. Não pareça, Edna, uma boa mãe. Seja uma boa mãe. E cantarás. A melhor dentro daquilo que você tem. De Jesus. Porque eu vou te falar, meu pai está vivo e eu converso com ele às vezes. Esses dias eu estava lembrando de algumas coisas que ele fez. Eu falei, cara, que falta de sabedoria, meu pai do céu. Tanta coisa errada, meu Deus. Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, mas ele deu o melhor que ele tinha. Um pai que aprendeu batendo, ele vai bater, mas esse pai é horrível. Horrível comparado a quem? Porque dentro da história dele, aquilo é o que ele tinha de melhor. Hoje, eu nunca apanhei muito do meu pai. Apanhei mais da minha mãe. Minha mãe que era uma porreta, assim. Nossa, ela dobrava o fio 3 vezes. Nossa, aquela cena, 3 vezes assim, aquele fio preto dos telefones, ela achava aquilo pra mim. Outro dia eu escondi no forno aquele troço. Aí sabe o que aconteceu? Ela botou o bolo, Um dia foi fazer o raio do bolo. começou a subir, fedor de Fedor de plástico queimado, velho. Na casa inteira, uma desgraceira. Aí, quem foi que escondeu? Cara, e eu assim, pensando, apanhar de novo. pobre que sou eu. Mas, assim, na minha cara tava escrito, foi eu. E eu assim, ó, tenso. Quem foi que colocou? Eu assim, ó, travado, velho. Já veio. A cara já dizia quem tinha sido, né? Esse cara sou eu, né? Com certeza, se o Roberto Carlos tivesse falado, esse cara sou eu. E era isso. Porque ela tinha também, eu entendo que minha mãe deu o melhor, né? Hoje eu olho pra mim, sou um cara que sei negociar, que sei vender, que acontece e tal. Mas quando eu tinha 7 anos, isso não é história triste não, não tem nada de tristeza no que eu fiz. Na verdade é de alegria. Quando
eu tava na primeira série, eu fiz a primeira série com 7 anos. Por causa da... Eu não repeti não, viu, Era gente? 7 anos. Eu não repeti não, viu? Pra ficar bem claro. Com 7 anos eu tava na primeira série. E eu aprendi a fazer conta de mais e de menos lá. Então, aprendi a somar e subtrair. Minha mãe, ah, que bom, já aprendeu? Já aprendi. Beleza. Vai trabalhar. Colocou numa barraquinha lá, velho. Pô, você já sabe, ó, mais, menos e tal. A empresa é essa. Glória a Deus. 7 anos eu já dirigi uma empresa já. Ela tinha acho que 50 por 50, vendia castanha, vendia balinha. Aí ficava eu lá, minha mãe falava assim, eu vou pegar um... Ela chegava a fazer assim, ó. Eu vou pegar um negócio ali, que era meio-dia e meio, eu chegava da escola meio-dia. Ó, vou pegar um negócio ali, eu comia um negócio, ela me levava, ó, vou pegar um negócio ali e já volto. Cara, ela chegava lá às 19 horas. Nossa, Deus. Vendia. Quando só tava eu lá sentado assim, ó, e o povo passando aos poucos, aí minha mãe buscava. Aí minha mãe não contente, com 9 anos, eu ficava ali dividindo com ela, né? Ela me arrumou um carrinho de mão. E fez eu ficar lá no ponto, lá do outro lado do Detran, lá, que era o Parque do Ibirapuera. E aí, lá eu vendia as bolachas, as balas, eu ficava com uma raiva, velho. Aquele carrinho de mão, uma pochete. Cara, que raiva atravessar aquela ponte com aquele carrinho de mão velho. Pneu murcho. Que dá mais trabalho ainda pra empurrar aquele troço. Mas eu vou falar uma coisa pra você. De todo sucesso. Minha mãe foi maravilhosa, meu. Aleluia, Jesus. Ela me deu o melhor dentro daquilo que Glória ela a tinha. Deus. Porque ela queria que eu fosse alguém. Conseguiu. Amém, Jesus. É verdade. Bases fortes eu consegui naquele tempo, sabe? E hoje ela olha pra mim e ela sabe que eu não desapontei ela. Porque ela vê que todos os meus amigos, cara, quase ninguém vingou. Sabe? Continuam fazendo as mesmas coisas, não vão pra frente, a vidinha no mesmo lugar, na mesma coisa, sem ambição, sem entender. Mas ela me ensinou. Com esse ato, a minha mãe me mostrou que eu podia fazer o que eu quisesse fazer. Aleluia. Que não tinha limites se colocasse para fazer algumas coisas. Graças a Deus. Como eu disse, não é história triste, então pra mim não é pesado falar, eu não me sinto, tipo, quando eu era criança, minha mãe acabou comigo. Não, o cara que eu fui, dos filhos, né, que eu tenho 4 irmãs, eu fui a pessoa que ela mais exigiu. Graças Que ela mais andava na linha ali. Trabalho eu dei umas coisas erradas entre umas e outras. Mas eu tinha uma consciência muito forte do que eu tinha que fazer para conquistar as minhas coisas. Eu sabia como me Aleluia, virar. Jesus. Eu não era igual aos outros que falavam, não, os discípulos para eles se acautelarem, tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Ele estava dizendo o seguinte: olha, tem coisas que vocês estão fazendo e vai vir gente que vai acrescentar coisas no coração de vocês para acabar com aquilo que vocês têm como base. Eles vão querer dizer para você que tem coisas que é mais importante. Porque a maior discussão era, esses caras não lavam as mãos antes de comer. E ele dizia o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aleluia. Isso que vocês estão fazendo é para aparência. Isso que vocês estão fazendo é para parecer. Vocês são reconhecidos aqui, mas lá em cima, nenhum de vocês está sendo reconhecido. Porque esse ritual não vai segurar vocês. Aleluia. Vai me salvar dessa. Aí a gente tenta se salvar desse jeito, de um outro, começa a arrumar vários subterfúgios para poder ficar ali, manter aquela aparência. E eu acredito que o Espírito Santo deve ficar
muito entristecido. Verdade, Jesus. Porque ele fala assim, cara, eu sou uma fonte inesgotável. E você tem 10 minutos para ficar comigo e você prefere fazer outra coisa. Você prefere fingir que não está me ouvindo. Eu estou tentando te avisar que o vinho já era e você continua lavando as mãos como se isso fosse segurar essa festa. Não vai segurar. E o Espírito Santo ele vai tentando nos convencer e o diabo vai tentando dizer, olha, continua fazendo. É uma luta dentro de nós, porque a nossa carne vai dizer o seguinte, olha, ninguém pode saber que você está vazio. Louvado seja Deus. Continua. Aí a gente cria jeitos, faz coisas que na verdade aquilo que nós fazemos não somos nada daquilo, para que a gente ande na própria justiça, para que a gente se justifique. Nós nos justifiquemos a nós mesmos, como pode? Verdade. Só que toda vez quando a gente tenta andar sobre a nossa justiça, a gente faz com que Jesus fique de lado. Então não significa que lavar as mãos é ruim, mas se você começa a substituir o principal pela aparência, Jesus Cristo não consegue ter acesso a você. Por quê? Porque uma hora você vai cair em condenação por si mesmo. E você não consegue voltar porque você entende que você não tem obra o suficiente para entrar. E ele vai falar assim para você, olha, eu não estou pedindo nada disso. Aleluia. Vem se relacionar comigo. Deixa eu tirar você disso aí. Aleluia. Deixa eu colocar você no lugar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus quer não é que a gente pareça uma pessoa abençoada. Porque o que ele diz, ele não é uma aparência abençoada, ele diz, ser tu uma bênção. Glória a Deus. Seja abençoado, não pareça abençoado. Aleluia. Verdade, meu Deus. Aleluia. Então qual que é a primeira coisa que eu faço para poder virar o jogo de onde eu estou? Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente não é. Que a gente não consegue fazer nada sozinho. E entender quando a gente realmente está vazio. Nos envolvendo, vem tocando em nós. Aí começa a tirar. Aí, sabe, na presença dele a gente começa a chorar copiosamente, assim, sabe? E não tem como parar quando ele se aproxima. Então, para o final dessa festa, tem uma boa notícia. De tanta notícia ruim, vem uma boa notícia. E seus discípulos foram convidados. Ele ainda está no local. Aleluia. Ele ainda está no seu coração. Aleluia. A prova disso é que você está aqui, que eu estou aqui, ouvindo essa mensagem. Nós não saímos da festa. Aleluia. A festa acabou. Mas a festa continua. Aleluia. Glória a Deus. Dono da festa. Aleluia. E aí Maria chega para ele e fala o seguinte: Aleluia. Jesus, acabou o vinho. Dessa vez, sabe quem é que vai falar? O Espírito Santo fala. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Aí ele vai falar assim, ó, Jesus, acabou o vinho, o que você acha que a gente faz? O que tem aí? Só sobrou o ritual. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, enche as tábuas. Até a tampa. É só o ritual que ele tem? Oh, glória. Vamos acabar com esse ritual dele. Aleluia. Aí ele manda encher as talhas. Aí vai enchendo as talhas, vai enchendo. Aí essa talha ele pega e fala assim o seguinte: agora pode levar. Encheu? Leva. Aleluia.
Nos versículos abaixo ali de João capítulo 2, você vai ver que quando o mestre, a pessoa que estava organizando a festa, o mestre da cerimônia lá, chama o noivo e fala, cara, na maioria das vezes as pessoas servem o melhor primeiro e depois serve o ruinzinho, porque já está todo mundo alto já, Chapado. tá todo mundo doido. Aí dá o melhor. Mas você Aleluias. deixou o melhor pro fim da festa. Para Aleluia. depois de ter servido um bom, você deixou um excelente vinho. Glória a Jesus. O vinho pode ter acabado. Porque o que Deus fez no final da festa foi acabar com o ritual, acabar com tudo que era exterior. O que Deus quer acabar conosco, né, quer acabar em nós nessa noite, é todo o ritual que simplesmente só serve para aparecer para as outras pessoas. Aleluia, Jesus. Porque dessa vez, este vinho, ele vai ser usado para transformar a gente de dentro para fora. Aleluia. Glória a Jesus. Essa transformação não vai ser mais externa, ele está falando. Aquilo que estava acontecendo com você não vai ser mais aparente. O que vai acontecer com você é de dentro para fora. Aleluias. Eita Deus. É de dentro para fora que ele quer transformar. Ele quer mexer dentro de nós, porque ele sabe que se dentro do homem for corrigido, ele consegue mudar todo o exterior, tudo que está fora. Aleluia, Jesus. Me ajude a adorá-lo nessa hora. Aleluia, Deixa ele te transformar. Jesus.